bom dia, povo de Deus, povo querido, amado, comprado, resgatado com o sangue do Senhor. Bom dia, né? Feliz sábado, um sábado abençoado, um sábado quer dizer descanso, que possamos estar descansados em nosso Deus, né? Porque neste velho mundo não há descanso, né? Só canseira, lutas e muitas coisas, né? Mas vamos vencendo pela graça de Deus que nos dá a vida, e Ele também traz vitória e posição para cada filho, cada um que pode crer em sua palavra. Bom dia, com muita alegria no coração, né? Sempre agradecidos ao Senhor, autor e consumador de nossa fé, do autor da nossa vida. Deus te abençoe. Tenha sempre um bom dia abençoado, né? O diabo não pode te dar bom dia, ele só traz o que é mal, mas se Deus está no seu coração, então eu creio que você tem um ótimo, excelente, um feliz e abençoado dia, né? Todos os dias, sempre na presença do Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã, temos passado algumas meditações, né, falando acerca do reino de Deus, as manifestações anticristã, antirreligiosa, né? Aquilo que é um atrapalho, às vezes, que tira a visão espiritual. O nosso desejo é que cada pessoa possa entender a palavra de Deus, o reino dos céus, que é esclarecido por Deus e sua palavra. Por isso, temos todo o cuidado em apresentar a palavra de Deus. A sabedoria não está no falar do homem, no raciocínio humano, mas a sabedoria, ela provém de Deus. Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então precisamos temer. Temer é respeitar. Muitas vezes nós achamos que respeitamos e nós não respeitamos, né? Muitas vezes achamos que respeitamos a pessoa amada e estamos sempre tratando ela mal, com más respostas, palavras grossas, palavras indevidas. Isso acontece normalmente àqueles que nós dizemos que amamos, e nem sempre, então, isso não é a correspondência de um amor, né? Quem ama, cuida, trata com carinho, zela. Então Deus, Ele nos amou, a sua palavra disse que Ele nos amou primeiro. E Ele zela dos seus filhos, Ele zela do seu povo, Ele zela daqueles que o amam e pode tomar em sua palavra. Então Deus é abençoador, né? Ele dá vida a todos, todos os dias. Ele traz o sol sobre todos, Ele traz a chuva sobre todos, Ele traz o frio. Todas estas coisas é para o bem de cada ser humano. A vida é um dom gratuito que Deus dá a todo ser vivente, né? Em especial ao homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos filhos, recebemos vida, luz, né, do sol, chuva, tudo ao seu tempo é maravilhoso, tudo que Deus manda, Deus projetou direitinho é para que o homem seja abençoado. Então nós precisamos reconhecer, né, buscar este Deus, entregar o nosso coração. E por isso Deus cuida de nós, Ele tem a sua palavra, e a palavra de Deus é para orientar a cada filho, a cada filha, é para nos posicionar como filhos, ainda que não conhecemos perfeitamente, mas é passo a passo, é um processo. Deus é paciencioso, longânimo, né? E Deus nos amou primeiro, Ele criou-nos por amor, só que Ele deu a nós o livre-arbítrio, e dentro desse livre-arbítrio nós temos o direito de escolher. Então muitas vezes as nossas escolhas, por aquilo que nós achamos
que está certo, que deve estar certo, e fazemos suposições e pensamos isso e aquilo. Tudo bem, Deus até respeita isso em nós, mas Deus sempre nos chama a estarmos cuidadosos, cuidar, ter cuidado, né? Então, o Senhor Jesus disse em Mateus 24, no verso 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, precisamos ter cautela, ter cuidado. E de cuidado, então, claro que nisso nós estamos falando de vida espiritual, de vida em servir ao Senhor. Então, temos que tomar cuidado. Agora, todo o nosso cuidado nós temos que ter dentro da manifestação da palavra de Deus, porque são dentro, ou é dentro da palavra de Deus que nós temos a vida eterna, temos perdão para os nossos pecados, nós temos tudo que é proveniente de Deus para nos posicionar como filhos de um reino eterno, filhos de Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós estamos falando da Bíblia, claro, nós estamos falando da vida espiritual. Esta vida espiritual, ela deve envolver todo ser humano, porque todos foram criados para serem feitos filhos de Deus. Mas os que são feitos filhos de Deus é aqueles que podem tomar Deus em sua palavra e crer em sua palavra e então ter cuidado com os caprichos que o inimigo, Satanás, traz sobre as pessoas. E qual é esse perigo? Então é isso que nós temos que descobrir dentro da palavra de Deus e sermos guiados por Deus, né? Então, como disse Davi, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Então, a palavra de Deus é a luz para esta caminhada de uma vida espiritual dentro de um mundo no qual nós sabemos que todos nascem e todos morrem. Todos nascem, todos morrem. Todos têm um princípio, todos têm um fim. Então, quando chega o fim, o desejo de cada um de nós é ter a vida eterna, é passar a eternidade diante do nosso Deus. Esse é o desejo do coração de cada filho e filha de Deus, de todo aquele que serve ao Senhor, que busca ao Senhor. Então, nós precisamos ter toda cautela, todo cuidado, porque o inimigo, ele se levanta. Ele sempre foi opositor de Deus, ele é opositor desde o céu. Depois ele foi lançado para a terra, Deus criou o homem, ele trouxe queda e o pecado ao homem. Por isso o homem entrou em morte, morte é separação eterna de Deus. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. Então esse é o trabalho de Satanás. Mas o trabalho de Deus é nos resgatar, é nos salvar, é redimir. Agora Deus faz isso liberalmente, porque ele primeiro nos amou. Ele nos criou, então ele nos amou. O diabo trouxe queda, então Deus tratou de trazer a vida eterna. E todos nós, qualquer ser humano, não ficará escuso desta manifestação divina. Mas cada um tem o direito de escolher se serve a Deus ou não. Muitas vezes o que nós fazemos, os nossos afazeres, né, que é chamado pela Bíblia pelos prazeres, a concupiscência da carne, os prazeres e os cuidados com as coisas do mundo, nos tira o tempo de buscar a Deus, de estar na casa de Deus, até mesmo de ler a palavra de Deus. Muitas vezes temos tempo para tudo, menos para o Senhor Jesus, um tempinho para aplicar a sua presença, ler a sua palavra, ter uma palavra
oração. Parece que se torna tão difícil, isso fica em segundo plano. E porque estamos simplesmente preocupados, né, cuidando dos nossos desejos, sendo que deveria estar em nosso coração, primeiramente, o desejo da vida eterna, o desejo de servir a Deus, conhecê-lo e tomá-lo em sua palavra. As lutas espirituais são muitas, elas são duras, mas muitas vezes somos envolvidos mais pelo sentido natural das coisas que nesta terra nós temos, o correria, né, correria do dia a dia, o trabalho, o fazer, né, doméstico, cuidar da casa, tanto a parte feminino como masculino, ou seja, tanto o homem quanto a mulher, e é tanta preocupação, e Deus fica em segundo plano. E ficando em segundo plano, nós vamos levando a vida espiritual do jeito que dá, né? E assim deixamos de ter cuidados nas coisas celestiais. Muitas vezes nos envolvemos até mesmo com religiões e deixamos de ser cautelosos, de buscar a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus disse: acautelai, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos. Muitas vezes estamos dedicados a uma vida ao Senhor, dentro de um templo religioso, mas nós também deixamos de ser cautelosos, de ser cuidadosos, e a advertência do Senhor Jesus, Mateus 24:4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora, por que nós falamos isso? Porque a própria Bíblia declara isso. Olha, Provérbios, capítulo 5, no verso 14, Salomão disse: no meio da congregação e da assembleia, foi que eu achei quase todo o mal. Ele não disse tudo, quase tudo. Então, nessa expressão, a congregação, a assembleia, claro que ele está falando do templo religioso. Então, dentro da religião, é que se acha quase todo o mal. Por quê? O diabo, ele disse que ele manifestaria através da igreja. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque é justamente assim que manifesta os falsos cristos, falsos profetas, anticristos, falsos profetas. É assim que eles agem. Por quê? Quando falamos de falsos cristos, falsos profetas, nós estamos falando da vida espiritual, estamos falando de pregadores, dos que pregam a palavra de Deus. Então veja bem o que disse Isaías 14, né? Do verso 12 ao 14, está escrito assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, e subirei sobre as nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, meus irmãos, isso é a Escritura que está dizendo. Aquele que debilita as nações, que é o diabo, a filha da alva, ele disse que subiria ao céu, acima das estrelas, exaltaria o seu trono, e no monte da congregação, né, no monte, na igreja, me assentarei. Né? E no verso 14,
sereis semelhante ao Altíssimo. Esta semelhança é ele recebendo a adoração. Então você vê, vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha antes a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja bem, lá em Isaías ele disse, sereis semelhante ao Altíssimo. E aqui em Tessalonicenses nós temos ele querendo parecer Deus. Então, da mesma forma, ele recebendo adoração. E onde ele está? No meio da igreja. Foi assim que disse Salomão, né? Eu achei quase todo mal. Por quê? É dentro desse caminho chamado a igreja, o monte, né? A congregação, é onde Satanás se assenta. Então, não podemos esquecer que quando estamos falando de igrejas, nós estamos falando de domínio espiritual. Nós estamos falando de vida espiritual. É nisto que nós precisamos ter cautela, né? O Senhor Jesus disse em Mateus 7, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós sabemos que tem aqueles que dirão, não foi em seu nome que expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o evangelho? E o Senhor Jesus vai dizer, apartai de mim, que eu não vos conheço. Quem são esses? São homens, são pregadores, expulsando demônio, curando enfermos, mas eles não são reconhecidos de Deus. Então, quem são eles? É justamente o que o Senhor mandou nós termos cuidado, são anticristos. Então, como é que eles manifestam? Se eles estão expulsando demônios, curando enfermos, pregando o evangelho, e Deus declarar, lá no final nós sabemos, lá no final de tudo, Deus declarar que não os conhece, é porque aqui Deus não os conhece. Então estes são anticristos, são falsos profetas, eles pregam o mesmo evangelho, utilizam da mesma palavra, é isto que nós tentamos esclarecer. E nós só podemos ter o esclarecimento disto se nós cremos nas Escrituras. Se nós tomarmos o cuidado e toda a cautela em examinar as Escrituras, com todo o cuidado, com toda a humildade, não querendo ser sábios e dizer eu já sei tudo, eu tenho tudo, eu entendo a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus. Não, ninguém conhece. Você pode ler a Bíblia quantas vezes quiser. Muitos se gabam e batem no peito. Eu já li a Bíblia tantas e tantas vezes. Isto não é o suficiente. É bom sabermos versículos de cor, até mesmo a Bíblia inteira de cor. Mas se nós não tivermos o entendimento e a cautela de como Deus manifesta a sua simplicidade, que ele se revela e se mostra, todo esse conhecimento será em vão. Então, todo cuidado, toda cautela, porque o trabalho de Satanás, como nós temos explicado esta semana, que vem por este meio, né? Então, tudo está dentro da palavra de Deus, começando por Mateus 24, como temos falado, né? Que o Senhor Jesus disse que surgiriam falsos cristos, falsos profetas. Mateus 7, Jesus estava advertindo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eles são vestidos como ovelhas, são vestidos, eles usam a palavra de Deus. Mas interiormente eles são lobos ou são demônios, a palavra nua e crua, né? São devoradores.
é para matar a vida humana. Então é nisso que temos que ter cautela, porque é disto que está falando o Evangelho. Então todo esse trabalho temos passado por esta semana, né? Para esclarecer para os irmãos, as irmãs, os ouvintes que assim o desejam e pode tomar Deus em sua palavra, é que toda essa caminhada, né? Então começando desde os céus, onde Lúcifer rebelou contra Deus, ele foi lançado pela terra, ele derrubou Adão, mas só que ele estava adorando juntamente com Abel, lá no portão do Éden, né? No portão do jardim do Éden, ele estava adorando com Abel, ali estava Caim. E você vem caminhando dentro das Escrituras, então você vê sempre Satanás manifestando junto com o adorador, como um serviçal a Deus, como fazendo um trabalho para Deus, utilizando da palavra de Deus, mas com pretexto de enganar. Então por isso ele torce a palavra. Quando nós encontramos o Senhor Jesus em seu ministério humano como homem, para morrer e salvar a cada um de nós, nós encontramos Judas Iscariote ali no meio. Logo nós temos a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo é derramado na igreja primitiva. Logo depois nós temos aqueles que se afastam, saem do meio do cristianismo. O Senhor Jesus chama eles em Apocalipse 2 de nicolaítas. Em Apocalipse 13 ele é apresentado como a besta, como falso profeta, como a besta, como anticristo. Então Apocalipse 17 ele é apresentado como uma igreja, uma prostituta. Então todo este caminhar deste anticristo, né? Esse que nasceu, que foi a primeira igreja, que desviou da palavra de Deus, com esse intento de estar em oposição aos filhos de Deus. Então todo esse trabalho dos falsos Cristo, anticristo, falso profeta, a besta, a grande prostituta, a grande igreja, Apocalipse 17, esse é o trabalho. Então é dentro da palavra de Deus, temos que ter o cuidado e descobrir estas coisas. Então quando nós temos Apocalipse 17, que mostra esta grande igreja, e ela veio de lá para cá, e ela vem imperando desde o ano 300 para cá, ou mais, que ela vem dominando com seu poder religioso, com aparência de cristianismo, colocando o sacerdote no lugar de Cristo, e assim manifestando, enganando as nações. Ela trouxe a sua doutrina, que ela desfocou, tirou, deslocou da palavra de Deus, para passar-se por cristianismo, e assim ela tem trazido todas as nações com a sua marca, com a sua doutrina, com seu fundamento, e nisto as pessoas estão adormecidas religiosamente, espiritualmente, achando que estão servindo ao Senhor, que estão fazendo um trabalho lindo ao Senhor, e não pode ver que todo o mal, quase todo o mal está dentro da igreja, da assembleia, da congregação dentro da igreja, né? Que isso está ali, quase todo o mal. Por que não é todo o mal? Porque se fosse todo o mal, ele deixaria as pessoas espantadas e elas veriam que ele era o anticristo, o sistema é anticristo. Mas então ele usa da palavra de Deus. E é nisto que nós precisamos ter todo cuidado e sermos cautelosos. Que Deus nos ajude, termos cuidado com tudo que nós vemos
que tudo nós possamos aplicar a palavra de Deus e ver se é isto mesmo que Deus diz, para que nós não sejamos enganados. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, disse o Senhor. Se o Senhor disse isso, então ele manifesta a sua palavra, como ele manifestou em todos os tempos, e em todos os tempos houve os contrários. Deus mandou a sua palavra através de Noé, o povo rejeitou, e eles tiveram que serem mortos pelas águas do dilúvio. A mesma água que salvou a Noé, condenou o mundo religioso. A mesma palavra que traz salvação para os filhos de Deus é a mesma palavra que condena o mundo. O Senhor Jesus disse: todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então, o convite de Deus é para que nós creiamos em sua palavra e que assim nós sejamos cuidadosos, cautelosos, que nós possamos, com cuidado e cautela, examinar as Escrituras e tomá-las para o nosso coração, e assim sermos dirigidos e guardados por Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, um bom sábado, com todo o cuidado, que Deus esteja no seu coração, te abençoando, te guardando, te protegendo e trazendo toda a bênção do céu. Deus te abençoe, tenha um feliz sábado, um ótimo final de semana, Que Deus esteja com você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.